Uns meses antes do MASC, eu já estava sentindo um desejo muito grande de ter um relacionamento mais íntimo com Cristo, né? E não que eu praticava o MASC, mas assim, eu já vinha me esforçando para ter um diálogo, para fazer algumas coisas diferentes na minha vida, porque eu já estava sentindo o Espírito Santo trocar no meu coração. Quando eu fui para o MASC, eu fui com alguns receios. Um deles era a questão de ficar 20 minutos, porque a gente já tinha ouvido algumas conversas, nunca tinha participado antes, mas já ouvido algumas conversas que um dos requisitos do MASC era ficar 20 minutos conversando com Jesus, sem pedir, sem agradecer. Agora, estando lá no MASC, o que eu descobri na presença, participando do MASC e pós o MASC foi extraordinário. Eu, sendo adventista desde meus 4 anos de idade, há 32 anos dentro da igreja, eu percebi que eu estava perdido estando dentro da igreja. Eu vinha na igreja, fazia minhas coisas, sendo professor de adolescentes, já fui diretor de desbravadores, então sempre ativo, sempre participando, orando, fazendo lição, meditação e tudo mais. Só que assim, a minha vida cristã, ela estava formatada. Então, eu tinha um dia tremendamente ruim, chegava na minha casa à noite, antes de dormir, ajoelhava e agradecia a Deus pelo dia que eu tinha tido e pedia para me abençoar na noite de sono que eu ia ter. E no dia de manhã era a mesma coisa, e no outro dia também, se eu tinha um dia bom ou se eu tinha um dia ruim, eu agradecia. Então, assim, era meio que no automático já, entendeu? E no MASC, nessa questão da gente aprender a se relacionar e a conversar com Jesus, a conversar com Deus, clamar pelo Espírito Santo, e com algumas coisas que eu comecei a ler pós-MASC também, eu comecei a perceber que não é isso que Jesus quer e não é isso que Deus espera da gente. Que Deus, Ele está lá no céu, assim, até foi uma expressão que a gente aprendeu lá, que Ele está ansioso, Ele está desejoso a nos enviar o Espírito Santo. Ele quer. E nós que somos filhos, nós que precisamos, nós não sabemos nem pedir e nem sabemos da importância que o Espírito Santo é para a nossa vida. E aí eu comecei a ver a grande necessidade que eu tenho pela busca do Espírito Santo e que, assim, o grande beneficiado sou eu. Não que eu busco ele para ter um benefício próprio, financeiro, tudo mais. É a paz que a gente sente, que a gente começa a passar por provações, começa a passar por dificuldades, mas nós estamos em paz e ficamos numa tranquilidade tremenda com isso. Então, assim, o MASC, para mim, ele tem feito uma diferença tremenda para mim, para minha esposa, no meu lar, na minha casa. A gente ainda tem um caminho grande a percorrer, mas eu consegui descobrir que, ao lado de Jesus, vai ser muito mais fácil percorrer esse caminho.